O ato jurídico é nulo quando o sujeito que o pratica é absolutamente incapaz, quando o objeto que é tratado nesse negócio jurídico, ele é ilícito, como, por exemplo, a exploração da atividade sexual de uma pessoa por outra. Portanto, o rufianismo, tá certo? Quando alguém explora a prostituição. Outro objeto também seria a compra e venda de substâncias entorpecentes, tá? Então, esse tipo de objeto é um objeto ilícito e, portanto, o negócio jurídico é nulo. Quando o sujeito é absolutamente incapaz, quando o objeto é ilícito ou quando é adotada uma forma proibida em lei ou quando não é adotada a forma exigida em lei. Por exemplo, a compra e venda de um imóvel precisa ser feita através não apenas de escritura pública, mas de registro no cartório de registro de imóveis. Se for adotada uma outra forma, essa relação de compra e venda não se aperfeiçoa, ok? Portanto, ela não vai produzir os efeitos desejados pelas partes envolvidas, tá? E o negócio será anulável quando, Cecília? Quando praticado por um relativamente incapaz, portanto, por um menor que tem a idade inferior a 16 anos, tá? E, claro, quando ele tenha 16 anos, não, quando ele tem a idade entre 16 e 18 anos, né? Porque se ele tiver menos de 16 anos, ele será absolutamente incapaz e o negócio será nulo. Quando ele tem idade entre 16 e 18 anos, e aí lembro, 16 anos completos e 18 anos incompletos, porque com 18 anos nós nos tornamos maiores e somos plenamente capazes. Então, se ele é relativamente incapaz e pratica um ato jurídico sem estar apoiado pelo assistente, esse ato por ele praticado será nulo. Somente nessa hipótese? Não. Também quando a vontade sofre um vício. O sujeito manifesta a sua vontade, mas não a manifesta de forma livre, consciente e lícita, né? Existe aí um vício, existe aí o erro, dolo, coação, estado de perigo e fraude contra credores, tá? Lesão, fraude contra credores, estado de perigo e fraude contra credores. Vou repetir: erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. São 6 hipóteses, ok? Quando a vontade apresenta um desses vícios, ela também faz surgir uma causa de nulidade relativa para o negócio jurídico. Cecília, o que é o erro? Quando a pessoa, não tendo procurado obter todas as informações necessárias sobre o negócio, sobre as obrigações que a partir dele surgem, portanto, sobre suas consequências no mundo jurídico, ou mesmo quando não procura obter as informações necessárias sobre o objeto do negócio, tá? Sem saber se aquele objeto de fato corresponde ao que ela deseja, e assim mesmo pratica o negócio, ela comete um erro. Ela pratica um negócio e depois verifica que aquilo não era exatamente o que ela queria. Então, o erro é o auto-engano. Isso é um vício e pode gerar a nulidade do negócio. O dolo é quando a outra pessoa que participa comigo do negócio ou um terceiro interfere na minha vontade, me levando ao engano, fazendo, por exemplo, uma propaganda enganosa, dizendo que o produto, o objeto do negócio, tem características que ele não tem, ou que o negócio me gerará direitos que não são verdadeiros, ou que as obrigações são menores do que as que realmente eu estou assumindo. Então, quando alguém me leva ao erro, quando alguém me engana, eu estou diante da figura que é o dolo, que pode sim gerar a nulidade. A coação é a ameaça, é quando alguém interfere na minha liberdade, tá? Não no meu entendimento, mas na minha liberdade. Quando alguém me força a fazer aquilo que eu não desejo, aquilo que eu tenho plena consciência que é prejudicial a mim. Eu sei que é prejudicial, mas eu estou sendo forçado a fazê-lo. A coação, então, interfere na minha vontade
Eu faço, sim, eu ajo, sim, mas eu ajo porque estou sendo pressionado. É diferente da coação física, em que a minha liberdade de movimentação, de conduta é retirada de mim. O ato que está sendo praticado não é por mim. Eu não estou segurando na arma, a arma está sendo colocada na minha mão e está sendo puxado o gatilho. No nosso caso, na área civil, eu não assinei o contrato. Alguém colocou uma caneta na minha mão e conduziu a minha mão para que ali fosse colocada uma assinatura, ok? Então, a coação física retira a vontade por completo e causa, então, nulidade absoluta. Essa coação a que nós estamos nos referindo é a ameaça, tá? É a coação psicológica, é a pressão. O que é a lesão? A lesão é quando alguém, por sua inexperiência, por sua imaturidade, é levado a praticar um negócio que é a ele prejudicial. São dadas a eles todas as informações, mas ele não tem a capacidade de compreender que aquele negócio é prejudicial a ele. Por exemplo, alguém que chega numa cidade e que, não conhecendo o valor do mercado imobiliário, compra um imóvel acreditando que está fazendo a compra pelo valor de mercado, quando na verdade o vendedor disse claramente qual era o preço e o preço é sim exorbitantemente acima da média, ok? Uma situação como essa gera uma nulidade que vai determinar, por exemplo, como opção, o reequilíbrio financeiro do negócio, tá? Ou seja, o ajuste das obrigações, para que quem vendeu devolva o excedente, ou pelo menos o faça o excedente em até no máximo 20% o valor do mercado. O que é o estado de perigo? É quando a pessoa, estando numa situação de risco, se submete às condições impostas pela outra parte, mesmo tendo consciência que elas estão exorbitantes. Mas a situação de perigo à sua vida, a um bem jurídico que lhe pertence, ou a de alguém a ele muito próximo, tá? Faz com que essa pessoa se sinta pressionada pela situação em que se encontra, que não foi causada pela outra parte, porque senão seria o instituto da coação, tá? Quem criou a situação de perigo não foi o outro contratante. É algo que ultrapassa a vontade e a conduta dele. Existe uma situação de perigo e você, em razão dessa situação de perigo, que é uma situação de perigo à sua vida ou a um outro bem jurídico valioso, acaba se submetendo a um negócio que não é bom para você, ok? E a fraude contra credores é quando o sujeito, tendo dívidas, tendo obrigações a cumprir, retira bens, por exemplo, do seu nome, do seu patrimônio, colocando em nome de terceiros, para que os credores não encontrem aqueles bens e, portanto, não recebam o que lhes é devido. Então, todas as transferências patrimoniais, todos os bens que tenham sido colocados em nome de terceiro, esses negócios serão passíveis de nulidade para que o patrimônio do devedor seja recomposto e os credores possam receber aquilo que lhes é devido, ok? Vamos continuar falando sobre incapacidade no próximo vídeo. Até já!